Oi, Regina. Oi, pessoal. A jornada de transformar isso aqui num site chegou no momento apresentável. Primeiro de tudo, quero agradecer a confiança e a paciência. Tinha muita coisa para fazer antes de trazer uma atualização, mas a gente já tem o site todo no lugar, né? Feito seguindo o briefing. Como aqui não tem o atalho, só um instantinho. Feito seguindo o briefing para monitores, né, Full HD. A gente agora vai entrar nos 15% final da criação, que é ajuste e tal, testar nas telas, testar nos dispositivos. Eu consegui recriar a maioria dos mecanismos que estavam propostos lá, né, no arquivo que eu mostrei inicialmente, no Figma. Esse elemento aqui, ele é criado automaticamente com base nos artigos que a gente coloca do tipo portfólio. O pássaro que ficava ali parado, eu dei um efeito visual nele, eu acho que ficou legal. Se não quiser, eu posso tirar. Um elemento de depoimentos, o elemento que leva para o blog, o elemento dos nossos parceiros, né, das marcas cadastradas, e o rodapé global, tanto quanto o menu global, seguindo o padrão. Esse elemento aqui, ele leva direto para o perfil da R. Godoy no Google. E o mais legal de tudo isso é o que está por trás. Por isso que demorou. Eu fiz aqui de uma forma que a gente tem elementos para cadastrar os projetos de forma simplificada. Cada projeto tem lá o seu campo de edição padrão do WordPress, né? Você tem um editor visual aqui, tipo um Word da vida, para colocar o conteúdo principal. E você tem os blocos que detalham o projeto. Tá vendo? Se você quiser trocar a imagem lá de cima por outra que não seja a padrão, quando você preenche esses campos, a página se completa sem precisar ficar ajustando layout página por página. Você sobe aqui os logotipos, escolhe as ODS, né? Com base nas ODS que você escolheu, ele vai listar as ODS. E aqui está o carrossel de fotos, né? A galeria de fotos do rodapé. Preenchendo esses dados, né? Todos eles são importantes, a cabeçalho, a categoria, né? Qual é o projeto e tal. Tudo isso aqui é muito importante. Quando você salva, a página do projeto aparece no padrão esperado, né? Vamos voltar aqui no tamanho da tela, padrão. E aí o cabeçalho, aquele texto inicial, que é só texto puro. O elemento do mapa, agora ele, com base nas cidades que você escolheu, ele exibe a cidade. Se você passar o mouse em cima, ele destaca a cidade. E se você selecionar aqui qual cidade que está cadastrada, ele aparece no mapa. Não ficou exatamente igual o layout aqui, mas foi uma solução que eu encontrei para ficar bom tanto no celular quanto no desktop. A ficha técnica é uma coisa padrão de todos os projetos. Você vai preencher lá, vai aparecer assim, dessa forma. O mesmo para as marcas e esse elemento aqui que eu achei super legal das ODS. Então, automaticamente essa frase se modifica, né? E os ícones das ODS são incluídos com base nas ODS selecionadas.
Aí aqui você tem a galeria de fotos do projeto e o rodapé global. Já está no simulador ajustado para o celular, né? O efeito de mouse over não tem muito no celular, né? Então não vai aparecer o vermelho, só quando clicar em cima. Selecionou a cidade, ele acende lá, mas acho que não vão usar muito no celular. A ficha técnica, o carrossel de patrocinadores e as ODS. E assim eu fiz não só para os projetos, mas para as marcas, né? A gente cadastra marcas aqui e aí pode usar essas marcas nos carrosséis. Fiz isso para os depoimentos, então fica mais simples de alterar aqueles depoimentos, colocar coisa real, levar para um link especial. Basta preencher aqui quem fez, o que falou, o resuminho, a foto e ele aparece lá. Os prêmios que nós ganhamos também precisa ser incluído aqui, porque lá na nossa página de quem somos, né, seguindo todo o briefing, missão, visão, valores, quem é Godoy, prêmios. Quando clica aqui em prêmios, aparece esse slider aqui, esse carrossel essa linha tempo de prêmios, com os prêmios cadastrados aqui, né? Então é importante cadastrar aqui certinho para que a gente possa exibir corretamente nesse elemento. Então, saiu um prêmio novo, botou a data, ele vai aparecer do mais novo para o mais antigo, automaticamente nesse modal. Né, os contadores, esse eu fiz sem o passarinho, e eu escolhi essa solução porque, ainda que no briefing tem umas páginas com rodapé verde e umas páginas com rodapé cinza, o rodapé é um elemento global, eu não posso deixar ele de cor diferente. Então, quando teve a ocorrência desse contraste aqui invertido, eu inverti esse bloco em vez de inverter o rodapé. E por isso ficou assim, né? Aqui leva para a página do Quero Apoiar, que a gente tem que pensar nisso. A página de portfólio se alimenta dos projetos e o FAQ é quando as pessoas vão para uma página que não tem nada. Por exemplo, vou colocar aqui uma página que não existe, né? Vou digitar um link errado. Não existe. Você cai nessa página de erro, página não encontrada, né, que estava prevista lá no briefing também. Com as perguntas frequentes dali. E eu fiz de uma forma que a gente pode usar esse bloco de perguntas frequentes onde a gente quiser. Cadastrou lá, eu posso incluir aquele elemento em qualquer página do site. E por último, as soluções, né? Que ainda que não tivesse no briefing, aqui a gente para nesse nível de soluções. É importante falar de cada projeto. Quando a pessoa está aqui vendo, por exemplo, a criação e produção, a gente precisa levar ela para uma página mais detalhada, né? Onde vai solicitar essa proposta, não pode ser pro WhatsApp. Tem que levar para uma página onde a pessoa vai descrever, entender melhor o que a gente faz, no detalhamento do produto, o que a gente vende, a nossa página de produto, que é um serviço, mas, né, pensando em vender online, é a página do nosso produto. E aí, pensando numa forma de conseguir estender isso com o tempo, ou de subdividir isso, né, quais são os serviços que a gente vende para essa atividade, para essa, eu pensei nesse mecanismo. Então aqui a gente cadastra para quando a página de soluções for carregada, ela saber, né, o que a gente cadastrou, e esse botão leva para a página de fato da solução, que não está pronta ainda. Ela tem um esboço. Esse meio aqui a gente precisa incluir informação. Eu acho que essa aqui é os 5%, os 10% final,
incluir mais detalhes sobre cada solução que a gente oferece, beleza? E aqui eu fiz esse elemento, que faz que deu mais trabalho de tudo. Isso aqui é tudo HTML, né? Funcionando legal em telas de Full HD, em telas pequenas, né? De laptop. Opa. Em telas de Mac, que são mais altas. Tudo funciona bem. Mas no celular, ele precisou ser simplificado, né? Então a gente tem lá o cabeçalho padrão, os elementos que vão mudando, e aqui não dá para exibir aquele bloco com o logotipo, de repente embaixo, não sei. Ficou meio redundante, então talvez valha refinar essa página aqui propriamente dita, né, de soluções. Esses dois blocos eles estão meio redundantes. Não sei o que a gente pode fazer para eles ficarem diferentes entre si, mas ele é visualmente agradável. E o blog, por fim, aqui em cima os destaques, clicando vai para o artigo, o campo para você preencher o artigo e a barra lateral com o índice, né? Deixa eu pegar um blog que tenha sido configurado certinho. Quando o artigo está configurado certinho, né? Vou mostrar como faz isso. O código automaticamente pega o índice com base no título principal e nos subtítulos. Então, se você clicar aqui para ir para o próximo, ele vai para o próximo, vai para o anterior, né? Vai para o índice que classifica a página, estrutura bem para o SEO e ainda permite esse recurso. O blog também é muito simples de configurar. Ele pode ser totalmente personalizado, mas fazendo da forma mais simples é escrever texto, marcar o que é título diferente do que é parágrafo. YouTube, basta você colar o link do YouTube aqui, ele vai aparecer automaticamente. Você pode incluir uma imagem clicando aqui em cima em adicionar mídia. Se você configurar uma legenda, ela vai aparecer embaixo. Se você deixar em branco, a imagem aparece sozinha. E aqui a gente tem uns elementos que são de texto aqui, mas são visuais no site. Tá vendo? Ó? Esse bloco verde, o movimento armorial, pá, toda vez que você quiser colocar um texto envolvido num bloco verde, basta você vir aqui, clicar em adicionar caixa de informação e colocar o conteúdo. Ao salvar isso, essa caixa verde vai aparecer como elemento gráfico sozinho, envolvida, né, com o texto que você colocou. O mesmo serve para os botões. Se você precisar botar um botão especial, você vai colocar o seu botão, parando o texto onde você quer colocar o botão e clicando aqui no botão, escolhendo cor R Godoy para ele seguir o padrão da R Godoy. Tem outros modelos aqui, mas o R Godoy é o nosso. Beleza? Ó, aqueles 3 botões lá são isso aqui. Esse bloco vermelho é padrão de todos os artigos, né? Se eu clicar em outro, vai aparecer o título, se tiver estrutura, a estrutura, e segue esse padrão. Daqui volta para o blog com todos os artigos. Opa, tá levando para o botão errado, calma aí.
Outra coisa legal é esse contador de tempo aqui que estava lá na especificação. Ele é um script que lê o conteúdo da página e calcula com base em quantos caracteres tem, qual é o tempo médio de leitura. Isso aqui não é um texto fixo, ele vai variar de acordo com o tamanho do artigo. Beleza? Eu fico por aqui. A gente tem que pensar nessa página do Fale Conosco, se ela leva direto para uma comunicação. Aqui embaixo tem o elemento do WhatsApp, né? Clicou aqui, já leva para o WhatsApp, dizendo em qual página que estava, para a pessoa começar a conversa. Falamos pessoalmente em muito breve. Um abraço.